Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Christopher de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus. Que bom que você está aí junto conosco. Estou aqui em Belém do Piauí e consegui agora um tempo para gravar com vocês, porque as coisas estão sendo muito intensas aqui. Porque a gente também está usando isso aqui, ó, cartão do céu, para distribuir. Eu estou rouco de tanto falar com as pessoas, mas eu realmente quero ter esse tempo com vocês, porque todos os dias precisamos ler a Bíblia, todos os dias. Então eu convido você, junto comigo, venha para a leitura aqui de Belém. Olha só que legal, estou com a Bíblia, minha Bíblia 365, né? Eu trouxe ele junto comigo e eu quero realmente ler com você. Eu vou estar tomando bastante água, porque a voz está meio ruim. Eu espero que você esteja me ouvindo aqui. Vamos lá, vamos dar uma ajeitada aqui. Isso é um propósito nosso que precisamos ter. Todos os momentos lemos a Bíblia. Talvez com a voz desse jeito aí, estou mais com voz de locutor. E nós estamos aí na nossa leitura de 213, que vai de Crônicas. Eu quero que você pegue sua Bíblia e venha junto comigo, beleza? Eu não vou me empolgar tanto aqui porque o pessoal ainda está dormindo. E aqui eu tenho uma parte grande aqui que está ecoando bastante. E aqui estão os alojamentos. E logo logo o pessoal vai estar acordando. Mas vamos lá junto comigo nessa leitura, beleza? 2 Crônicas 31, 31, 21. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros para todo Israel de Judá. Escreveu também cartas para as tribos de Efraim e Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Porque o rei, os seus príncipes e toda a congregação em Jerusalém tinham concordado em celebrar a Páscoa no 2º mês. Não puderam celebrá-la no devido tempo, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente, e o povo ainda não se havia reunido em Jerusalém. E isso foi aprovado pelo rei e por toda a congregação. Resolveram que se fizesse uma proclamação por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem celebrar a Páscoa do Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porque não a celebraram mais com grande número de participantes, conforme estava prescrito. Mensageiros levaram as cartas ao rei, dos seus príncipes, por todo Israel e Judá, segundo a ordem do rei, dizendo: Filhos de Israel, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Síria. Não sejam como seus pais e como seus irmãos, que foram infiéis ao Senhor, Deus de seus pais. Foi por isso que ele os entregou à dissolução, como vocês estão vendo. Não sejam teimosos como seus pais, entreguem-se ao Senhor e venham ao seu santuário, que ele santificou para sempre. Sirvam ao Senhor, o Deus de vocês, para que o furor da sua ira se afaste de vocês. Porque se vocês se voltarem ao Senhor, os irmãos e os filhos de vocês acharão misericórdia diante dos que levavam cativos, e eles voltaram à terra. Eles voltaram a esta terra. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é bondoso e compassivo, e não desviará de vocês o seu rosto, se vocês se voltarem para ele. Os mensageiros foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e de Manassés, até Zebulon, mas as pessoas riram e zombaram deles. Porém, alguns de Asser, de Manassés, de Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. Também Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração para cumprirem a ordem do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Uma grande multidão se reuniu em Jerusalém para celebrar a festa dos pães sem fermento, no 2º mês. Era uma congregação enorme. Levantaram-se e tiraram os altares que haviam em Jerusalém. Também tiraram todos os altares de incenso e os jogaram no vale do Cedrão. Então mataram os cordeiros da Páscoa no 14º dia do 2º mês. Os sacerdotes e os levitas se envergonharam, se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor.
Tomaram seus devidos lugares, segundo a lei de Moisés, o homem de Deus. Os sacerdotes aspergiram o sangue que recebiam das mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado. E por isso os levitas estavam encarregados de matar os cordeiros da Páscoa por todos aqueles que não estavam puros, para santificá-los ao Senhor. Porque uma multidão de povo, muitos de Efraim e de Manassés, e Issacar e Zebulão não se tinham purificado, e mesmo assim comeram a Páscoa. Não levaram em conta o que está escrito na lei, porém Ezequias orou por eles, dizendo: que o Senhor, que é bom, perdoe todos aqueles que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, aos que não, segundo a purificação exigia pelo santuário. O Senhor ouviu a oração de Ezequias e sarou o povo. Os filhos de Israel estavam em Jerusalém e celebraram a festa dos pães sem fermentos durante 7 dias, com muita alegria. Diariamente os levitas e os sacerdotes louvavam ao Senhor com instrumentos que tocavam bem alto em honra ao Senhor. Ezequias falou ao coração de todos os levitas que revelavam bom entendimento no serviço do Senhor. Durante 7 dias eles comeram as ofertas das festas, trouxeram ofertas pacíficas e deram graças a Deus, Deus de seus pais. Toda a congregação concordou em celebrar outros 7 dias e de fato o fizeram com muita alegria. Porque Ezequias, rei de Judá, deu à congregação 1000 novilhas e 7.000 ovelhas, e os príncipes deram à congregação 1000 novilhas e 10.000 ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número. Alegraram-se toda a congregação de Judá. Os sacerdotes, os levitas e toda a congregação dos que vieram de Israel, bem que os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que moravam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido coisa semelhante em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A voz deles foi ouvida e a oração que eles fizeram chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Acabando tudo isso, todos os levitas que estavam ali saíram da cidade de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes da deusa Será, e derrubaram os lugares altos e os altares em todo o território de Judá, de Benjamim, de Efraim e de Manassés, até que tudo estivesse destruído. Depois todos os filhos de Israel voltaram para as suas cidades, cada um para a sua propriedade. Ezequias estabeleceu os turnos dos sacerdotes e dos levitas, turnos após turnos, segundo o seu serviço, para os holocaustos e as ofertas pacíficas, para ministrarem e cantarem junto às portas dos arraiais do Senhor. A contribuição que o rei fazia de seus bens era destinada para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, nas festas da lua nova, nas festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo que morava em Jerusalém que contribuíssem com a sua parte, devida aos sacerdotes e aos levitas, para que esses pudessem dedicá-la à lei do Senhor. Logo que se divulgou essa ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias dos cereais, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Trouxeram também em abundância os dízimos de tudo. Os filhos de Israel de Judá moravam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas, das ovelhas e dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram montões e montões. No 3º mês começaram a fazer os primeiros montões e no 7º mês acabaram. Quando Ezequias e os príncipes chegaram e viram aqueles montões, bendizeram ao Senhor e ao seu povo de Israel. Ezequias fez perguntas aos sacerdotes e aos levitas a respeito daqueles montões. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, respondeu: desde que o povo começou a trazer essas ofertas à casa do Senhor, temos comido e nos temos fartado dela. E ainda tem sobrado muita coisa, porque o Senhor abençoou o seu povo, e essa grande quantidade
é a que sobra. Então Ezequias ordenou que preparasse depósitos à casa do Senhor. Uma vez preparados, recolheram deles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. Quem estava encarregado disso era Conanias, o levita, e Simei, seu irmão, era seu auxiliar. Jeiel, Azarias, Nate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Mate, Benaia eram supervisores sob a direção de Conanias e Simei, seu irmão, nomeados pelo rei Ezequias e por Azarias, chefe da casa de Deus. O levita Coré, filho de Imá e guarda do portão leste, estava encarregado das ofertas voluntárias trazidas para Deus, para distribuir as ofertas do Senhor e as coisas santíssimas. Debaixo das suas ordens estavam Éden, Maniamim, Jesua, Semaías, Amarias, Secanias, das cidades dos sacerdotes, para que com fidelidade distribuírem as porções aos seus irmãos, segundo os seus turnos, tanto aos pequenos como aos grandes. Faziam a distribuição aos que estavam registrados nas genealogias dos homens, e 3 anos para cima, e o que entravam na casa do Senhor, para a obra de cada dia pelo seu ministério, nos seus encargos, segundo os seus turnos. O registro dos sacerdotes foi feito segundo as suas famílias, e dos levitas de 20 anos para cima foi feito segundo os seus encargos, nos seus turnos. Deles foram registrados as crianças, as mulheres, os filhos e as filhas, com grande multidão, porque com fidelidade se santificavam nas coisas sagradas. Dentre os sacerdotes filhos de Arão, que moravam nos campos e nos arredores das cidades, havia em cada cidade homens que foram designados nominalmente para distribuírem a porção de todos os homens entre os sacerdotes e todos os levitas que foram registrados. Foi isso que Ezequias fez com toda Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro aos olhos do Senhor, seu Deus. Em toda a obra que Ezequias realizou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus. Ele o fez de todo o coração e foi bem sucedido. E aí nós vemos Ezequias, um rei, grande rei, que restaurou essa comunhão em relação ao nosso Deus através do seu reinado. Agora vamos para Romanos 15, de 1 a 21. Paulo escreve assim para nós: Ora, nós que somos fortes na fé, temos que suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e uma só voz, glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa de sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda, louvem o Senhor, todos vocês gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Neles os gentios esperarão. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz, de fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança, de poder e de espírito, do Espírito Santo.
E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Entretanto, eu lhes escrevi, em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável. Uma vez santificada pelo Espírito Santo, tenho, pois, motivo de glorificar-me com Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo para pregar o Evangelho, não onde Cristo foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aquele que não tiveram notícias dele o verão, e os que nada tiveram ouvido a respeito dele o entenderão. Paulo estava edificando aqui uma palavra assim, trazendo o propósito dele, assim, que tudo está em relação a Cristo Jesus. Beleza? Salmo 25, 1 a 15. A ti, Senhor, eleva minha alma, Deus meu, eu confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem motivo procedem traiçoeiramente. Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação, em quem eu espero todos os dias. Lembre-se, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não se lembres do meu pecado na mocidade, nem das minhas transgressões. Lembre-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, ó Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuadamente ao Senhor, pois ele tirará os meus pés do laço. Provérbios 20, 13 a 15. Não ame o sono para que não me empobreça. Abra os olhos e terá pão de sobra. Não presta, não vale tanto, diz o comprador, mas quando vai embora, então se gaba do negócio que fez. Há ouro em abundância de pérolas, mas palavras que transmitem conhecimento são joias preciosas. Olha só, Provérbios diz assim, é muito melhor palavras de conhecimento e sabedoria para você do que joias de dinheiro. Olha aqui, palavra de conhecimento está aqui. Então vamos nos preparar aí para a nossa jornada aí aqui no Livres. Está muito abençoador esse tempo. Aqui estamos usando esse cartão, que é o cartão do Senhor do pessoal da HCJB. Esse cartão que nós temos instalado no celular do sertanejo para que eles tenham a oportunidade de ter a palavra de Deus, não só na língua deles, mas toda ela, para que eles possam ouvir. Como eu disse aqui para o pessoal, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E isso está sendo fantástico lá. De tanto compartilhar, minha voz eu estou cuidando para não perder a minha voz, mas eu me empolgo demais nesse tempo que nós estamos vivendo aqui. Então, eu digo para você, assine o canal, venha junto comigo na leitura da palavra, porque é precioso
dá um like, compartilha e venha nessa jornada junto comigo. E vá lá no meu Instagram, eu vou deixar aqui embaixo, para que você siga e veja o que está acontecendo aqui. Também vou deixar o link do Livres, para que assim você possa ver um pouquinho mais desse conteúdo, desse ministério maravilhoso. Beleza? Então, nos vemos na leitura do dia de amanhã.